Gente, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre a América Latina, né? E aí a gente tá aí já no capítulo 20, né? Onde fala das questões geopolíticas. E claro que a gente não pode falar das questões migratórias, né? Segundo dados da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, os imigrantes, né, que existem aí na nossa América Latina, a maioria são da própria população latino-americana, ou seja, o processo de imigração é justamente entre os próprios países, né? A população acaba que migrando dentro para países que compõem a nossa América Latina, né? E aí, claro que não dá para não falar desse mesmo processo de imigração para outros países. De toda a população da América Latina, ela tem aí uma grande porcentagem, né, pode-se dizer assim, que é resultado de aproximadamente 15 milhões de pessoas que migram somente para os Estados Unidos, né? Que é quando a gente sai aí do eixo da América Latina e foca nessa questão de imigrantes que migram para países além, né, dessa delimitação. E aí, boa parte dessa população que migra para os Estados Unidos são de origem mexicana, né, que é até um conteúdo que a gente já viu um pouco mais atrás, quando fala da América do Norte, né, a questão dos mexicanos aí com os Estados Unidos. E aí, claro, temos também uma parte dessa população, só que bem menor, que também migra para outros países que vão além da América do Norte, né? Vão também para a União Europeia, Japão, Austrália, Israel. E aí, com boa parte desses imigrantes com resultados voltados para questões trabalhistas, né? Que vão em busca de emprego e aí às vezes consegue esse tão sonhado emprego e acaba aqui ficando por lá, né? Virando um turista dentro do seu próprio país. E aí, claro que não dá pra gente falar da questão migratória e não falar da fronteira México e Estados Unidos. E aí, o que é interessante, gente, que essa fronteira México e os Estados Unidos tem os seus acordos, só que esses acordos, eles são basicamente voltados para a questão econômica. E aí, o que é isso? Ou melhor, comercial. E o que é isso? Né? É aí o tratado norte-americano entre esses, não só esses, mas outros países de livre comércio. Né? E aí, o que isso significa? Que a comercialização de produto entre os dois países é livre. Então, o México pode comercializar qualquer produto com os Estados Unidos e vice-versa. Porém, esse tratado não dá aí uma vantagem para a população, né, dos dois países, principalmente dos mexicanos. A produção, a linha comercial, ela é sim aprovada, né, o livre comércio é aprovado, o tráfico de produtos é liberado, só que isso não se estende à população. E aí é por isso que tem aí a grande problemática entre a fronteira do México com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não deixam entrar a quantidade de mexicanos que desejam ir em busca de novas oportunidades de vida. E aí, com a vitória de Donald Trump, né, em 2016, acabou que essas leis que foram aí criadas para impedir a entrada de não só de mexicanos, mas de vários populares, acabou que sendo colocada para atuar com uma rigidez maior, né? E aí tanto é que nesse mesmo processo de eleição, quando Donald Trump assume a presidência, começa justamente os atritos entre os dois países, né? Então, lembrando, de resumo, né? O comércio entre os dois países, ele é livre, né? Não tem nenhuma barreira graças ao Tratado Latino-Americano de Livre Comércio. Já quando se trata da circulação de pessoas, a situação já é diferente, porque os Estados Unidos ele é altamente protegido
e não aceita a questão de imigrantes ilegais. E aí com o México isso fica mais acirrado ainda devido os dois serem fronteira. Quando a gente fala, né, da parte de migrações recentes para o Brasil, o Brasil acaba que se tornando mais atraente quando ele passa sai da linha de países subdesenvolvidos e entra à margem aí de países emergentes, né? E aí vários imigrantes veem no Brasil uma boa possibilidade de ter um bom emprego. E aí é justamente esse favorecimento das porteiras abertas que o Brasil tem que acaba que prejudicando algumas partes da população. Não um todo, né? Mas partes. Porque muitas pessoas que migram para o Brasil, elas não têm condições financeiras de se deslocar do seu país de origem para vir para o Brasil, pagando um transporte regular ou de uma forma mais saudável, pode dizer assim. Eles acabam que optando por coiotes. E aí é justamente nesses embarreiramentos de fronteiras que acontecem, que em decorrência dos altos riscos que essa trafegação, né, acontece, que muitas dessas pessoas acabam que falecendo no caminho ou até mesmo voltando para o seu país de origem, sendo pega por outras nações, né? E aí, claro, com chama, né, principalmente de haitianos para o Brasil, começa a ter aquela velha questão. A gente tem uma linha de emprego, a gente tem uma determinada quantidade de empregos abertos, mas que obviamente não vai atender a toda a população, que chega não só, que atenda a própria população brasileira e ainda mais aqueles que chegam ao Brasil, né? E aí começa a ter uma crise política e econômica no Brasil, e aí boa parte desses imigrantes eles acabam que ou retornando para o seu país de origem ou então indo em busca de outros campos em busca de emprego, né? E aí, quando a gente fala de imigrantes, a gente não fala só do Brasil, já que estamos falando da América Latina como um todo. E aí vem a situação dos brasileiros, que muitos foram, desde a década de 1960, que muitos migraram para o Paraguai em busca tanto de mecanismos mais modernizados, né? E claro, também mais baratos, como até mesmo brasileiros que foram atrás de poderes aquisitivos, né? Na compra aí de terrenos, para construir suas casas e uma linha de produção, seja ela pecuária, agropecuária ou industrial, né? Os brasileiros, eles têm um bom companheirismo, ou tinham até então, né, com o Paraguai, e isso aí favoreceu essa transição, tanto comercial como também de pessoas entre os dois países. E aí, hoje em dia, a gente tem muitos brasileiros que vivem no Uruguai, no Paraguai, assim como também muitos paraguaios que vêm para o Brasil. E aí, alguns vêm na intenção de ficar, outros vêm diariamente para trabalhar. E esse é o nosso zigue-zague entre Paraguai e Brasil. E aí, na página 218, a gente tem um tópico que diz o seguinte: Cuba, da Guerra Fria aos dias atuais, que é justamente aquela relação que Cuba se coloca como um país socialista, né, apoiado pela União Soviética, e os Estados Unidos tentam aí tomar partido dele, retomar no caso, né, tornar ele mais uma vez capitalista. E aí essa discussão, ela vem justamente trazendo a atualidade que Cuba tem desde esse período de transição entre um país capitalista pertencente aos Estados Unidos e o pós-Cuba socialista, que tem aí o apoio da União Soviética. E aí, né, no decorrer do nosso próprio texto, a gente vai ver o quê? Que mesmo Cuba sendo um país democrático, né, e aí sem uma hierarquia posta como muitos outros lugares, ele também tem suas dificuldades. E essas dificuldades são baseadas em quê? Na própria sociedade, porque tem o déficit em algumas redes de transporte,
uma questão também infraestrutural, mas, né, algo que talvez por não ter um manda-chuva dito vou fazer isso, talvez é que deixe essas pontas mais soltas, né? Já que Cuba é conhecida na América Latina como um país de destaque, aí voltado para a questão do socialismo, né? Mas é aquela velha história, não existe nada perfeito. Avalie um país, seja ele socialista ou capitalista, né? Na página 219 vem a questão do narcotráfico, minha gente. E aí essa parte aqui eu vou preferir ler para vocês, para a gente poder vir aí com uns exemplos. Então vem dizendo o seguinte: o narcotráfico se alastra por muitos países da América Latina e constitui um problema para os governos. Nos últimos anos, as áreas de cultivo de coca aumentaram de tamanho em países como Colômbia, Bolívia e Peru. A pobreza da população faz com que alguns agricultores trabalhem para os narcotraficantes, plantando coca em suas terras. O tráfico de drogas também se tornou um grave problema de saúde e segurança pública em países de economia emergente, como Brasil e México. São inúmeros os casos de violência urbana por disputa de território entre diferentes facções criminosas e no combate com a força policial. Na Colômbia, o narcotráfico e os conflitos internos que envolvem grupos guerrilheiros paramilitares, que significa grupo armado que exerce função militar, sem pertencer às forças oficiais do país. É como se fosse uma força armada, só que não correspondente ao governo daquele determinado país, né? É uma força armada independente. E o Exército Nacional são graves problemas para o país. Mesmo com a implantação de programas especiais promovidos pelos Estados Unidos na América Latina, que reduz o cultivo de coca, a Colômbia continua sendo a principal produtora mundial de cocaína. O maior grupo guerrilheiro são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quando se formou em 1964, o objetivo do grupo era derrubar o governo para implantar o socialismo, mas aos poucos desenvolveram ligações com o narcotráfico e passaram a controlar importantes regiões do país. A ação das FARC caracterizou-se por ser extremamente violenta, com ataques armados contra alvos colombianos, atentados à bomba aos escritórios estadunidenses, sequestros e assassinatos. Então veja, né, a decadência social econômica de alguns países acabou que abrindo margem para o narcotráfico. E aí é quando envolve principalmente pequenas famílias que têm uma linha de crédito, né, falando assim bem capitalista, que tem uma renda muito precarizada, acabam que entrando no ramo de plantação, né, para suprir suas necessidades. E aí, uma questão que ela é muito representada em filmes, principalmente, é justamente a associação de alguns desses países da América Latina justamente com o narcotráfico, né? Não é uma coisa inventada mediaticamente, é uma realidade que se existe e que tem aí os seus percalços na história dos governantes de alguns países e embelezando ainda mais a mídia mundial, né, na questão dos filmes. E isso, minha gente, é uma situação complicada porque, como no próprio texto de vocês vem dizendo, as gangues que fazem aí a comercialização da cocaína acabam que tendo atitudes violentas. E essa violação, ela parte desde os próprios traficantes, como também a população, que se envolve diretamente e indiretamente com esse tipo de comercialização, pode-se assim dizer, certo? E aí, né, dando continuidade, na página 220, vem dizendo: o Brasil na geopolítica regional e global, que aí é quando a gente trata aí algumas questões voltadas para a questão de blocos econômicos, como o Mercosul, a
Unasul, certo? E aí a gente vai falando um pouco sobre isso, né? O Mercosul tem aí o Tratado de Assunção, né, popularmente chamado de Mercosul, que é o Bloco Econômico Regional da América do Sul, criado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né, em 1991. Mas só entra em vigor em 1º de janeiro de 95. O objetivo principal desse grupo era o quê? A zona livre de comércio com redução e eliminação das barreiras alfandegárias, né? Então, temos aí a trafegação livre para produtos comercializados, assim como também as taxas de valores das fronteiras alfandegárias, né? das barreiras alfandegárias cortadas, né? Sendo libertas. E aí, né? Temos esse acordo que se estende aí desde então até os dias atuais. E aí alguns países ingressaram e outros também pediram aí o seu afastamento. A exemplo disso, temos também a Unasul, criada em 2004, né? Foi um organismo integrando 12 países da América do Sul. E além, né, de ser um organismo político de integração e aproximação dos países da região, a Unasul também tem o objetivo de viabilizar a integração territorial desses países por meio de projetos de infraestrutura em transportes. Ou seja, um dos focos maiores é a interligação entre esses países através das redes de transporte. Temos também, né, o BRICS, né, que além da participação em organismos de integração regional, o Brasil criou laços com parceiros de outros continentes. E aí a BRICS é um exemplo disso, que aí não se retém unicamente aos países da América Latina, mas também de outros continentes, né? No plano econômico, esse grupo de países busca atuar de forma coordenada em diversos fóruns mundiais, em especial nas relações comerciais com os países desenvolvidos. No plano político, os BRICS defendem a reforma da Organização das Nações Unidas, a ONU, em particular do seu Conselho de Segurança, visando melhorar as representatividades do órgão e garantir sua democratização. Ou seja, é uma luta por igualdade entre países independentes se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Temos também a Amazônia, né, que devido à gigantesca área de biodiversidade, a Amazônia sempre despertou interesse internacional. E aí, claro, que vem todos os conflitos ligados aí à Amazônia. E aí, quando eu digo conflitos, é o quê? A ambição de países e de empresas privadas dentro dessa biodiversidade que existe dentro da Amazônia. Tem também a questão do tráfico de drogas que é mantido usando a floresta como refúgio, né, como rotas de fuga. A questão de empresas mineradoras, a questão da exploração de forma ampla, né, tanto em questão de vegetação como minerais. A questão também de conflitos entre seringueiros, garimpeiros, fazendeiros e poceiros, que é uma questão social, né, que se estende no Brasil desde o período colonial. Então, a Amazônia ela acaba que sendo um foco maior aí, justamente devido às suas grandes riquezas naturais, né? Essas problemáticas acabam que interferindo tanto nas regiões que é tida como de poceiros, de seringueiros, devido principalmente à questão do latifúndio, né? Grandes fazendeiros aí querendo tomar posse de mais terras para produzir ainda mais, extrair ainda mais desse território. E aí, né, vem uma questão que é muito importante combinar, que são as ações que visem a proteção de fronteiras e o combate a atividades ilegais, como o desmatamento, biopirataria e o tráfico de drogas, que a gente sabe que é uma situação muito delicada de se tratar, não só no Brasil,
mas como se trata da Amazônia, dá uma ênfase maior para o Brasil, já que boa parte da floresta é dentro do território brasileiro, né? É aquele negócio, a gente sabe que existe o problema, a gente sabe da solução. Só precisamos saber quem de fato vai investir nos recursos para que ocorra essa tão querida proteção dessa reserva tão vasta e bela que a gente tem. E aí, né, por fim, temos aí o tópico o Brasil na Antártida, né, que aí é justamente a interferência de cientistas brasileiros, né, ou da própria América Latina, no continente antártico, melhor, no continente não, né, no território da Antártida, né, que aí, claro, essa interligação que existe entre esses dois continentes é visando estudos científicos, tanto para questões medicinais como também para descobertas tecnológicas, já que a Antártida ela é um território liderado, entre aspas, pelos Estados Unidos, mas que não existe um dono, né? A Antártida não existe uma hierarquia como nos demais continentes. A Antártida ela se transformou numa reserva natural que ela dá auxílio a todos os países do mundo que querem estudar ou desenvolver algum tipo de pesquisa em decorrência das suas condições climáticas, né? E tudo mais, certo? Para hoje, a gente fica com esse pequeno resumo. Atividade da página 223, né? E aí, lembrando, estamos chegando no final do bimestre. E aí, quem não tem as atividades em dias, coloca as atividades em dias e me manda, certo? Logo, logo eu estou estabelecendo aí a data limite para essas atividades serem entregues. Estudem, qualquer dúvida, chamem no privado e a gente se vê aí nas nossas videoconferências ao longo dessa semana, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.